Boa noite, nós somos alunas da disciplina de Imunobiologia e Vacinação com o professor Fabrício e nós vamos falar do tema intolerância imunológica e autoimunidade. Eu sou a Letícia. Eu sou a Tatiane. E eu sou a Daiane. Agora nós vamos iniciar a apresentação do nosso trabalho. Tolerância imunológica e autoimunidade. O termo tolerância imunológica surgiu a partir de observações experimentais de que animais que já haviam entrado em contato com o antígeno em condições particulares tolerariam, ou seja, não responderiam às exposições que viriam a ter subsequentes ao mesmo antígeno. A tolerância imunológica é um mecanismo pelo qual o sistema imunológico reconhece e aceita as próprias células e tecidos do corpo, evitando que elas sejam atacadas erroneamente. Essa tolerância é fundamental para manter a saúde e prevenir doenças autoimunes. Quando os linfócitos específicos encontram antígenos, esses podem ser ativados, induzindo respostas imunológicas. Esses linfócitos também podem ser inativados ou eliminados, levando à tolerância. Os antígenos que induzem a tolerância são chamados de antígenos tolerogênicos e os que geram imunidade de estimuladores imunes. Um único antígeno pode se apresentar em ambas formas, a depender de como é apresentado aos linfócitos específicos, seja na presença ou na ausência de processos de inflamação e respostas imunológicas inatas. Esses processos vão manter o equilíbrio imunológico. A tolerância imunológica é um processo complexo que envolve vários mecanismos para garantir que o sistema imunológico não ataque os próprios tecidos do corpo. Essas etapas podem ser a seleção clonal, que durante o desenvolvimento das células T lá no timo ocorre a seleção clonal, onde essas células reagem fortemente contra antígenos próprios, aí elas são eliminadas. Esse processo é conhecido como seleção negativa e é crucial para prevenir as respostas autoimunes. As células T reguladoras, elas desempenham um papel vital na manutenção da tolerância imunológica. Elas suprimem respostas imunes excessivas e ajudam a prevenir a autoimunidade, ao inibir a ativação dessas células T, que elas poderiam atacar o nosso próprio organismo. Tem o mecanismo da anergia, que é um estado de inatividade funcional da célula T e B, quando essas células encontram antígenos próprios sem os sinais coestimuladores necessários, elas entram em um estado de anergia, onde não conseguem se ativar ou proliferar, evitando assim uma resposta também autoimune. Na delação clonal, além da seleção negativa no timo, a delação clonal também pode ocorrer na periferia das células T e B, que reconhecem antígenos próprios e podem ser eliminados através da apoptose, que é aquele processo da morte celular programada. A ignorância imunológica, em alguns casos o sistema imunológico simplesmente ignora certos antígenos próprios que estão em locais privilegiados, como o cérebro, olhos, onde a resposta imune é limitada. Por outro lado, a autoimunidade ocorre quando esse sistema de tolerância falha, levando o organismo a atacar suas próprias células e tecidos, resultando nas doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, diabetes do tipo 1 e esclerose múltipla. Maneiras pela qual esses mecanismos podem falhar, que aí vai ser o inverso do que eu expliquei anteriormente, vai ser a seleção clonal ineficiente, que é durante o desenvolvimento das células T, essas células reagem contra os antígenos próprios, podendo escapar da seleção negativa e entrar na circulação do nosso corpo. Isso pode resultar em uma resposta autoimune. Na disfunção das células T reguladoras, as células T reguladoras, que são essenciais para suprimir as respostas imunes excessivas, essas células tiverem um número insuficiente ou se elas funcionarem de maneira inadequada, a autoimunidade pode ocorrer, pois não haverá o controle adequado sobre essas células e elas vão atacar o nosso próprio organismo. Na quebra da anergia, que é um estado da inatividade das células T e B, essas células encontram antígenos próprios junto com os sinais coestimuladores e elas podem se ativar e proliferar, resultando em uma resposta autoimune também. A falha na delação clonal, que as células T e B reconhecem antígenos próprios, podem não ser eliminadas adequadamente através da apoptose. E isso permite que essas células permaneçam ativas e ataquem tecidos do nosso corpo. A ignorância imunológica, quando é comprometida,
Existem locais privilegiados, como eu havia dito, o cérebro e os olhos, e essa resposta imune é limitada. Aí a ignorância imunológica pode ser comprometida. Pode permitir que os antígenos nesses locais sejam reconhecidos e atacados pelo sistema imunológico. Esses mecanismos, que eu citei, trabalham juntos para garantir que o nosso sistema imunológico possa distinguir entre antígenos próprios e não próprios e assim definir quando atacar ou não. Então é sobre isso. Aí na continuidade agora vai ser apresentado sobre a tolerância central e periférica das células T e B e depois os linfócitos B, tá certo? Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos entender um dos conceitos mais importantes da imunologia, focando especialmente nos linfócitos T e B. Esse processo ele é essencial para que o nosso sistema imunológico não ataque o próprio corpo, ou seja, para evitar doenças autoimunes. Vamos dividir essa explicação em duas partes principais, a tolerância central e a tolerância periférica. A tolerância central acontece durante o desenvolvimento dos linfócitos antes mesmo deles entrarem em circulação no corpo. Como se fosse um teste de qualidade que acontece nos órgãos linfócitos primários. Linfócitos T se desenvolvem no timo. Lá eles passam por dois processos principais. A seleção positiva, onde apenas os linfócitos que reconhecem o MHC, que é um tipo de etiqueta das células sobrevivem, e a seleção negativa, onde aquelas que reconhecem ou fortalecem fortemente antígenos próprios são eliminados por causa da apoptose. Isso evita que eles causem uma reação contra tecidos do próprio corpo. Já os linfócitos B se desenvolvem na medula óssea. Se eles reconhecem fortemente antígenos próprios, tem três destinos possíveis. Receptor editing, onde eles tentam mudar o receptor para se tornarem inofensivos. Anergia, que ficam inativos, ou apoptose, caso o risco seja muito grande. Então, a tolerância central ela é como a primeira barreira contra a autoimunidade, onde o sistema imunológico já elimina as células potencialmente perigosas antes que elas saiam dos seus órgãos de treinamento. Mesmo com esse controle rígido, na fase de desenvolvimento, algumas células autorreativas ainda escapam. Por isso, existe um segundo nível de controle chamado tolerância periférica. Ela acontece nos órgãos linfócitos secundários e tecidos periféricos e atua sobre os linfócitos que já estão maduros e circulando pelo corpo. Se um linfócito T ou B encontra um antígeno próprio, sem os sinais de ativação adequados, como citocinas inflamatórias ou coestimulação, ele pode entrar em anergia, que é um estado de inatividade funcional. Sofre apoptose, ou seja, morre. Ou ser regulado por linfócito T reguladores, também chamados de TREGs, que suprimem a resposta desses linfócitos autorreativos. Esse mecanismo eles são fundamentais para garantir que o sistema imune só ataque o que é realmente uma ameaça, como vírus, bactérias ou células tumorais, e não os próprios tecidos saudáveis. Então, resumindo, tolerância central é o primeiro filtro que acontece no timo e na medula óssea e elimina ou corrige os linfócitos potencialmente perigosos. Tolerância periférica, ela é o segundo filtro que mantém o controle fora dos órgãos linfóides primários e impede a ativação de linfócitos autorreativos que escapam. Se qualquer uma dessas tolerâncias falhar, pode surgir doenças autoimunes como lúpus,
diabetes do tipo 1, esclerose múltipla, entre outras. Por isso, entender esses mecanismos é tão importante, não só para a imunologia, mas também para desenvolver tratamento imunossupressores, vacinas e até para usar o sistema imune contra o câncer, com imunoterapia. Vou falar sobre a tolerância induzida por antígenos proteicos externos e os mecanismos de autoimunidade. A tolerância induzida por antígenos proteicos externos. Essa forma de tolerância refere-se à inativação ou à eliminação de linfócitos autorreativos, induzidas por antígenos proteicos exógenos, ou seja, que vêm de fora do corpo, por exemplo, de vacinas, alimentos ou patógenos. Segundo os Abbas, o autor do livro, quando esses antígenos são introduzidos, sem sinais de inflamação ou coestimulação, o sistema imune pode entrar em um estado de tolerância imunológica, em vez de ativação. Os mecanismos envolvidos incluem a anergia. Linfócitos T reconhecem o antígeno, mas ficam funcionalmente inativos, porque não recebem sinais coestimulatórios. Supressão por T reguladores, os Tregs. Células T reguladoras ativas impedem a resposta imunológica. Deleção clonal. A morte celular programada dos linfócitos ativados de forma inadequada. Essa tolerância é uma base para estratégias terapêuticas contra doenças autoimunes e alergias. Agora sobre os mecanismos da autoimunidade. A autoimunidade ocorre quando o sistema imunológico falha em manter a tolerância aos autoantígenos, ou seja, reconhece e ataca componentes do próprio organismo. De acordo com o livro, os principais mecanismos da autoimunidade incluem falha na tolerância central, ou seja, ocorre no timo, linfócitos T, e na medula óssea, onde produzidos os linfócitos B. Linfócitos autorreativos não são eliminados adequadamente. A falha na tolerância periférica. Mecanismos como anergia, supressão por Tregs e apoptose são ineficientes. Permitem que os linfócitos autorreativos se ativem fora do órgão linfóides. Mimetismo molecular. O mimetismo molecular. Antígenos microbianos se parecem com autoantígenos, levando a respostas cruzadas. Por exemplo, febre reumática após infecção por A. Streptococcus. Exposição de antígenos ocultos. E nisso acontece, tecidos normalmente não acessíveis ao sistema imune podem se tornar alvos após danos ou infecções. Genes de suscetibilidade. Certos alelos do MHC, como HLA-B27, estão associados a maior risco de doenças autoimunes. Fatores ambientais. Infecções, medicamentos ou toxinas podem desencadear ou agravar a autoimunidade. E a conclusão que chegamos nessa parte do capítulo. A compreensão da tolerância induzida por antígenos proteicos externos e dos mecanismos de autoimunidade é fundamental para entender como o sistema imunológico mantém o equilíbrio entre proteção e autorreatividade. A tolerância imunológica é essencial para prevenir respostas contra elementos inofensivos e contra os próprios tecidos do organismo. Quando esses mecanismos falham, surgem as doenças autoimunes, resultantes da ativação inadequada
dos linfócitos autoreativos. Esse conhecimento, além de ser crucial para a prática clínica, também serve de base para o desenvolvimento de terapias que visam restaurar a tolerância imunológica e controlar a autoimunidade. Foi isso, pessoal. A gente trouxe aqui uma visão geral do capítulo 15 do livro Imunologia Celular e Molecular de Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman e Sylvie Pillai. Muito obrigada por assistir o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o conteúdo. E é isso. Tchau!